Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre corretivos coloridos. Bom, gente, já estou aqui com meu cabelinho de miojinho preso. Vocês gostam dessa técnica de triondas? Se vocês gostarem, me deixa aqui nos comentários. Me falem se vocês querem que eu faça um vídeo ensinando como usar o triondas, né, pra deixar esse cabelinho assim. Pra começar, eu queria explicar um pouquinho sobre a técnica da colorimetria, né, dos corretivos coloridos, pra gente saber que não é tirado do além essas cores que vão corrigir as outras cores, né, dos tons da pele. Bom, enfim, eu tenho aqui minha colinha, mas eu vou deixar aqui pra vocês verem, em algum lugar aqui, o círculo cromático, né, as 3 cores principais. E a técnica da colorimetria para corretivos, ela funciona da seguinte forma. A gente tem as 3 cores primárias, né, que são o vermelho, o azul e o amarelo. Se você misturar essas 3 cores, ela vai formar o marrom. E o marrom, ele é o tom da nossa pele, seja marrom mais escuro ou marrom mais claro, né, no caso de pessoas brancas e pessoas negras. Mas todo tom de pele é formado por marrom. Então, a gente vai partir desse princípio do marrom, que você mistura essas 3 cores primárias e forma o marrom. Então, pra gente saber que corretivo a gente vai usar, a gente precisa usar esse triângulo pra ver qual cor mesclada com qual vai formar o nosso tom de pele, que é o marrom. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha manchinha avermelhada de espinha. Que corretivo que eu vou colocar pra neutralizar essa manchinha? Ou seja, qual cor de corretivo eu vou colocar pra esse aspecto vermelho virar marrom? Então, a gente vai pensar aqui nesse triângulo de cores. A gente tem o vermelho, certo? Falta quais cores para formar o marrom? O azul e o amarelo. Então, se a gente misturar azul e amarelo, forma o verde. Por isso que a gente vai colocar um corretivo verde nessas manchinhas vermelhas. Por quê? Amarelo com azul, que é o verde, mais o vermelho da manchinha, vai formar o quê? O marrom, que é o tom da nossa pele. Então, outro exemplo, as olheiras que são mais arroxeadas. Então, a gente tem o roxo, que é a mistura do vermelho com o azul. O que tá faltando para você formar o tom de marrom? A gente tem vermelho e azul, falta o amarelo. Então, por isso que a gente vai usar o corretivo amarelo para neutralizar esse tom de roxo da olheira. Então, o outro exemplo são manchinhas mais acinzentadas, mais puxadas para o azulado. Então, para essas manchinhas azuladas, a gente vai usar o laranja, que seria a mistura do vermelho com o amarelo, para neutralizar o azul, formando, de novo, o tom de marrom, com a mistura das 3 cores. Então, essa é a base principal para você saber que corretivo serve para o quê. A gente usa muito também o corretivo salmão mais alaranjado para corrigir melasma, né? Melasma ou, em caso de peles negras, às vezes tem uma diferenciação de tom na região da boca, na região da testa, e a gente usa o corretivo mais alaranjado também para dar uma neutralizada nessa região e a base não acinzentar. E elas precisam ser neutralizadas com esse tom de laranja, porque se a gente colocar uma base em cima delas, elas vão puxar pro cinza, ou seja, o azul, que daí, no caso, a gente vai corrigir com o laranja antes de colocar a base. Esses são os 3 principais corretivos, então o salmão, mais laranja, verde e amarelo. E esses tons de corretivo, tudo mais, dependendo do tom de pele, você vai alterando não a cor, mas a tonalidade. Ou seja, para uma pele mais branca, você corrige com salmão mais clarinho. Para uma pele negra, você corrige com laranja. Então, isso também vai variando dependendo do tom de pele que a pessoa tiver, tá bom? Bom, então essa foi a teoria das cores, mas se vocês quiserem memorizar, por exemplo, o verde a gente corrige a vermelhidão, o amarelo a gente corrige partes mais arroxeadas, e o salmão, laranja, a gente corrige tudo que é mais pro acinzentado, pro azulado, ou manchas como melasma ou pra correção de pele negra, por exemplo, tá bom? Bom, gente, então, explicada essa parte, eu vou fazer aqui uma pele com vocês utilizando a técnica dos corretivos coloridos, tá? Então, primeiro, antes da base, a gente vai usar a técnica do corretivo. Então, primeiro a gente corrige a região onde a gente quer corrigir com corretivo colorido, pra depois vir com a base pra cobrir essa região, pra não ficar uma coisa verde ali no meio da maquiagem, tá? Então, a gente coloca antes e depois vem com a base, tá? Pra cobrir tudo. Então, eu vou usar essa paletinha de corretivos coloridos da NYX. Eu vou confessar que eu não gosto muito dela. Eu acho que ela, tipo, é pouco pigmentada, por exemplo. O corretivo amarelo dela, você espalha, ele fica praticamente branco e deixa a sua olheira mais cinza do que outra coisa. Então, eu vou tentar fazer uma misturinha aqui com uma sombrinha amarela. Não fiz isso ainda, tipo, nunca. Vamos ver, vou testar com vocês hoje pra ver se dá certo. Mas, normalmente, quem não tem corretivos coloridos, você pode, se você tem uma olheira mais arroxeada, igual eu tenho, você pode vir com um corretivo que tem um subtom mais amarelado. Então, por exemplo, eu uso bastante esse corretivo, ó,
que ele tem um subtomzinho mais amarelado. Eu não uso muito corretivos com subtons rosados, tá? Mas também, se, por exemplo, sua olheira, ela for, por exemplo, a minha é roxeada, mas se eu usar um corretivo mais de alta cobertura, por exemplo, esse da Maquier, que eu gosto muito dele, ele já cobre bem a minha olheira, então eu não preciso usar essa técnica. Mas se você não tiver um corretivo super de alta cobertura aí, às vezes é legal você testar pra ver se funciona pra você, tá? Bom, gente, então vamos começar. Eu vou começar primeiro tentando neutralizar as minhas olheiras, que elas são bem arroxeadas, ó. Então, bem das profundas. Então, eu vou usar essa minha paletinha de corretivos coloridos da NYX. Vou pegar ela com uma espátulazinha, vou tirar aqui um pouquinho do corretivo, ó. Colocar aqui numa plaquinha de metal. E vou raspar um pouco dessa sombra, dessa paletinha da Zanf, que eu gosto bastante. Eu vou raspar essa daqui, ó. Não essa neon, essa aqui. Em cima do corretivo. Ó, desse jeito. Pra ver se eu consigo dar uma pigmentada melhor nesse corretivo. Ó, menina. Achei que ficou bem mais amarelinho do que o da paleta, ó. Eu vou pegar com esse pincelzinho, ó, que ele é um kabuki bem pequenininho, pra depositar bem aqui na região da olheira. E, gente, não coloquem, tipo, no rosto todo. No rosto todo não, né? Aqui em toda a parte da olheira. Só coloquem bem no rostinho da olheira, tá? Não espalhem demais, deixa bem concentradinho aonde você quer neutralizar. Então, vou pegar aqui um pouquinho com o pincel e eu vou colocar, então, bem aqui. Se vocês quiserem também, dá pra colocar com um linguinha de gato pequenininho, bem aonde vocês querem, e depois vir com esponjinha ou com o dedo mesmo. Eu vou usar esse pincelzinho que eu gosto dele. Ó, então eu vou depositando. Então, eu venho com a esponjinha dando batidinhas aqui, tentando não arrastar pra todo lado, só tentar concentrar aqui na olheira mesmo. E aí, gente, eu vou fazer só desse lado a técnica da colorimetria, e desse lado eu vou deixar assim pra gente ver, comparar a diferença, tá? Mas lembrando que a técnica, ela é muito boa mesmo. A única coisa é que o meu corretivo não é muito bom, então... E às vezes aqui, gente, também é arroxeado, sabe? Então, você pode passar um pouquinho do corretivo bem aqui nessa entradinha do olho, que às vezes também fica arroxeada. Bom, gente, estou parecendo Simpson, né? E eu vou tentar cobrir essa parte, ó, tá vendo que minhas manchinhas estão aqui, vermelhinhas? Eu vou cobrir com corretivo verde. E eu vou fazer a mesma coisa do que o corretivo amarelo, tá? Vou colocar um pouquinho do verde e um pouquinho desse verde aqui, ó, da sombra. Vamos ver como ele se comporta. Então, vou dando batidinhas aqui, só nas manchinhas. Eu vou pegar esse pincel, ó, e vou dar só uma esfumada aqui nesse verde. E daí, eu só tô fazendo isso aqui, gente, porque... pra mostrar pra vocês, né? Mas, normalmente, essas manchinhas aqui, a base já cobre. Então, normalmente, a gente usa essa técnica do corretivo colorido pra manchas que a base não vai cobrir sozinha, sabe? Pra ajudar a dar uma neutralizada nessa tonalidade, que às vezes, mesmo uma base com uma cobertura muito alta, não vai cobrir. Ok, já está tudo aqui, uma coisa louca. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pozinho translúcido e vou selar essa região onde eu passei o corretivo colorido. E sim, normalmente a gente sela tipo, depois de passar alguma coisa cremosa, né? Pra não ficar uma coisa esquisita ali. Mas o corretivo colorido é legal você dar uma leve seladinha pra ele não sair do lugar enquanto você estiver passando a base. Não se misturar com a base. Então é legal ver com algum pozinho, tipo, bem leve, selando. É só essa região que você passou o corretivo, tá? Então eu vou pegar esse Peach Blur aqui, que eu gosto. Vou pegar esse pincelzão pra colocar aqui em cima. E aqui também na região da olheira, tá? Então, vou pegar um pincelzinho menor. Pegar aqui um pouquinho do pó e vou selar só essa região do amarelo. Agora, então, eu vou colocar a base. Então, vou usar essa daqui, ó, da L'Oreal, a Infallible Pro Glow. Só pra não desperdiçar. Vou pegar com a esponjinha mesmo e vou aplicar primeiro desse lado. E agora, desse lado, com a esponjinha também, tá? Lembrando, gente, que
quando você tá aplicando assim com corretivo colorido, é bom você ir dando batidinha sem arrastar do lugar, tá? Pra esse verde não ir se misturar pro resto da pele. E agora vamos corrigir, então, a parte do corretivo, né? Ó, gente, vocês conseguem ver a diferença? Lógico que aqui tá bem mais iluminado, né, essa área. Vocês podem até achar que ainda tá um pouco amarelado, mas eu acho que é só a iluminação mesmo, que eu tô vendo aqui, não tá amarelo, não. Vou colocar um pouquinho mais de base aqui, nessa região, pra não falar que eu roubei. Ó, gente, enfim, aqui tá, então, a pele sem corretivo nenhum ainda, só com corretivo colorido por baixo. Esse é o lado com corretivo amarelo. Lembrando que meu corretivo é uma merda, gente, então, assim, não fez tanta diferença porque o corretivo é ruim, mas a colorimetria realmente, ela funciona. Não sei se é impressão minha, mas esse lado pra mim tá mais iluminado e deu uma preenchida nessa profundidade da olheira, ó, tão vendo? Eu sinto diferença, bastante. Apesar do corretivo ter craquelado e tudo mais, mas isso eu já falei pra vocês, né? Em relação ao corretivo verde, ó, achei que não alterou muito, não. Aqui eu tenho mais mancha do que aqui, mas achei que não alterou muito, não. Mas eu acho que essa parte do corretivo verde é mais específico pra quem tem o rosto inteiro mais avermelhado. Tanto que tem primers verdes, né, esverdeados, pra corrigir essa vermelhidão do rosto. Ou pra quem tá com aquela espinha muito latente, e o verde vai dar uma ajudada pra você tentar dar uma diminuída ali naquela vermelhidão. Mas não que ele vá cobrir a sua espinha, ele só vai dar uma neutralizada na cor pra ela não ficar saltando ali, sabe? Mesma coisa aqui do corretivo amarelo. Ele dá uma neutralizada na cor pra não ficar ali saltando que sua olheira tá muito funda e muito roxa. Igual, por exemplo, eu consigo ver bem a diferença, ó. Bom, então agora vamos pro corretivo de verdade, continuando essa pele. Vou usar esse corretivo da Too Faced, que eu tô usando bastante porque ele é um dos únicos que tá dando certo na minha pele, que minha pele tá realmente muito seca, e daí craquela o corretivo, normal. Então, vou colocar aqui um pouquinho, coloquei a mesma quantidade, né? E eu vou vir com a esponjinha, ó, acabei de sujar a esponja inteira, tomara que eu não coloque isso no rosto, né? Tentar usar bem a pontinha aqui pra dar essas batidinhas aqui no corretivo. Ó, gente, esse lado com corretivo amarelo e esse lado sem. Vocês estão vendo que parece que aqui a profundidade da olheira fica mais evidente nesse lado do que nesse? Ó, mesmo se eu tirar a luz aqui, ó. Deve estar muito esquisito isso. Ó, eu acho que esse lado, ele fica mais neutralizado mesmo, a tonalidade da olheira. Lembrando que meu corretivo é ruim, mas com corretivo bom, isso certamente funciona bem melhor, tá? Mas é aquela coisa, eu vou fazer isso todo dia? Não vou. Mas pra uma festa, pra uma ocasião mais especial, talvez valha a pena, se você tiver com uma olheira muito, muito forte, você dá aquela corrigida. Lembrando que eu tô colocando um corretivo amarelo porque minha olheira, ela é mais arroxeada. Mas se você tiver uma olheira mais puxada pro marrom, pro cinza, então você usa o corretivo salmão, tá? Se você tiver a pele mais clara. Se você tiver a pele negra, você usa um corretivo mais pro laranja mesmo. Agora eu vou selar, né, essa área do corretivo com aquele mesmo pozinho que eu usei antes, que eu gosto dele. Então eu vou selando aqui, ó, de trás pra dentro pra não marcar nas linhas. Lembrando que é normal a olheira voltar um pouco mais depois que você sela a parte do corretivo, porque a luminosidade, ela acaba dando uma disfarçada a mais na olheira. Então, quando você sela, você tira essa luminosidade e a olheira pode voltar um pouquinho, tá? Ah, gente, uma coisa, se vocês gostarem daquela técnica de iluminação, né, que você faz o triângulo aqui mais claro, não faça ele em cima da sua olheira, se você tiver olheira, tá? Se você tiver uma olheira mais escura, ou amarronzada ou mais arroxeada, não faz em cima da olheira, porque senão ele vai só acinzentar mais. A técnica não vai ficar legal. Então, se você quiser fazer, você faz aqui pra baixo, ó, fora da olheira, entendeu? Que daí vai ficar legal.
Bom, gente, então eu vou finalizar aqui minha maquiagem, que eu vou lançar ela lá no Instagram, depois se vocês quiserem ir lá conferir. E esse vídeo era mais pra ser um vídeo teórico, falando do por trás, né, da técnica dos corretivos coloridos, pra vocês entenderem mesmo da onde vem essa técnica. E daí eu quis passar um pouquinho disso na prática, apesar do meu corretivo colorido não ser ótimo, como vocês puderam ver. Mas eu queria mostrar um pouquinho na prática como é que funciona. Mas quando eu tiver um corretivo melhor, que eu vou comprar um corretivo melhor ainda, só tô esperando a vida voltar ao normal, né? Porque agora eu não vou realmente usar muito, então não quero comprar pra ficar aí na gaveta. Então, quando eu tiver um corretivo melhor, eu faço um update pra vocês de como disfarçar as olheiras mais certinho com um corretivo que funciona melhor do que o meu no momento, né? Mas acho que deu pra vocês pegarem, assim, uma base pra saber como usar os corretivos coloridos. Bom, gente, então voltei aqui com a minha make. Tô até com outra roupa, porque eu não achei que eu ia fazer uma make assim. Saiu do meu controle. Eu ia fazer uma make completamente diferente, e daí ficou essa coisa mais escura e tudo mais, e daí a outra blusinha que eu não tava combinando. Então eu tô com essa blusinha preta mesmo. Enfim, olhem aqui. Estão vendo? Esse é o lado com corretivo amarelo, e esse é o lado sem. Vocês conseguem ver que tem uma outra luminosidade, porque deu uma neutralizada na questão do arroxeado e tudo mais, aqui na minha olheira, ó. Eu consigo muito ver a diferença entre um e outro. Olha só. Me falem aí nos comentários se vocês acham, se vocês veem essa diferença, se vocês gostaram de aprender um pouco sobre a colorimetria ali dos corretivos coloridos. Não deixem de se inscrever no canal e até a próxima!